E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador. E antes da gente entrar na loucura que vai ser Loki nesse canal, a gente vai fazer lives a cada episódio aqui, antes vai ter um esquenta pra vocês também. A gente tem que falar de um ponto muito importante e que talvez tenha alguma influência nessa série, que são as joias que o Capitão teve que devolver ao final de Vingadores Ultimato. E por que isso é tão importante? Pois mexe, como você vai ver ao longo deste programa, em vários pontos do MCU que não necessariamente tem uma resposta muito simples. Se você está curioso também para relembrar alguns pontos do MCU, eu tenho algo para parcialmente te ajudar aqui no canal, que é o nosso belo infográfico, com todos os acontecimentos, desde o primeiro Homem de Ferro até Vingadores Guerra Infinita. E eu tenho o problema de inserir Vingadores Ultimato nesse infográfico justamente por conta desse tema que a gente vai discutir hoje, que é o Capitão América devolvendo as joias do infinito de novo nas timelines, ou na timeline. A gente vai entender porque pode ser timelines também ao longo do programa. E eu até peço a ajuda de vocês. Como que eu faço isso? Porque a única ideia que eu tive de colocar de novo esse momento no infográfico é criando uma linha para cada um dos Vingadores que viajou no espaço. E como você pode ver na arte do infográfico, aí já tem as linhas das joias do infinito. E isso ia confundir ainda mais a navegação, que já é um pouco confusa por conta dos 350 milhões de acontecimentos que tem nesse MCU de meu Deus. Então, se você tem uma sugestão legal de como a gente pode continuar com esse infográfico, comenta aqui embaixo que eu quero muito continuar ele, porque é um material muito legal e muito divertido que eu sempre trago para vocês aqui. Eu sempre cito também as referências que eu usei para pesquisar, mas nesse eu nem usei tanto, a não ser esse infográfico que vocês acabaram de ver. Eu estou sem referência. Só que eu trouxe esse assunto de volta, não só por conta de que ele é muito pertinente para o que pode acontecer no futuro do MCU, como também depois dessas artes do artista chileno César, que tem arroba do Instagram escrito aí que eu não vou conseguir pronunciar para vocês, que fez uma arte mostrando hipoteticamente como o Capitão devolveu cada uma das joias. O Tesseract, ele volta para 1970, na base Leite, que é a 78ª Infantaria, onde o Capitão América foi concebido, que era onde o Howard Stark e a Peggy Carter davam sequência a algo que um dia tomaria forma e viraria a SHIELD. Só que ele fez isso sem encontrar ninguém. E ao longo do programa eu vou explicar melhor por isso, mas lembre-se que ele não devolve só o Tesseract, ele também tem que devolver as partículas Pym que pegou do Hank Pym no momento que eles acabaram indo acidentalmente pra lá. Ele encontra a Anciã depois do Hulk levar a Joia do Tempo que estava dentro do olho de Agamotto na batalha de 2012, eles se encontraram no Santo Sectório e provavelmente eles tiveram uma reflexão muito interessante sobre o que aconteceu. A gente vai explorar isso também ao longo do vídeo. No mesmo dia ele volta, talvez instantes depois de encontrar a Anciã, e encontra o Caps da bundinha da América no chão, que era o Capitão América da época. E ele faz isso para devolver o cetro com a Joia da Mente. Só que ele faz isso passos atrás dele mesmo, também usando o uniforme da bundinha da América, resultando numa cena onde teríamos 3 Capitões Américas no mesmo local. Avançando para 2013, ele volta para Asgard, instantes depois do Rock e do Thor Lebowski levarem o Éter que estava na Jane Foster. Então ele devolve não só o Éter, que é a Joia da Realidade, mas também o Mjolnir. E aí ele encontraria o Thor de 2013 e contaria tudo o que aconteceu para ele. Em 2014, ele volta para Morag para levar a Joia do Poder, e instantes depois, ele vai para Vormir devolver a Joia da Alma para o Caveira Vermelha, onde com certeza teríamos um diálogo maravilhoso entre os dois. Os links dessas artes estarão na postagem, mas o que ele faria logo depois disso seria encontrar a Peggy Carter. E apesar do nosso amigo não ter feito uma arte sobre esse momento, até porque tem no filme, a gente pode ter certeza de uma coisa, que ele não faria isso nos anos 70. E eu digo isso por 3 pontos muito importantes. Primeiramente porque o carro vinho que aparece na abertura da última cena é um Dodge DeSoto, que é um carro de 1947, 1948, pois a canção que o Steve e a Peggy dançam é It's Been a Long Time. Eu tenho que cantar porque senão paga copyright aqui. De Harry James e interpretada por Kit Kalin em 1945, que é justamente o ano que o Steve ficou preso no gelo. E terceiro, e mais obviamente, porque na cena a Peggy Carter tá muito mais nova do que naquela cena nos anos 70, então obviamente não é nos anos 70 que o Steve reencontra a Peggy. Mas aí que tá, será que seria tão simples devolver as joias assim como é demonstrado nas artes do nosso amigo? Para fazer isso, eu mais uma vez vou tirar argumentos aqui do meio do meu multiverso e de tantos e tantos anos analisando e trocando ideia com vocês sobre o MCU para tentar construir aqui
o modo como ele devolveu cada joia em cada ponto do tempo. Para isso, vou ressaltar aqui os pontos mais básicos que ele tem que fazer em cada momento. Em 1970, ele tem que devolver o Tesseract com as partículas PIN. Em 2012, ele tem que devolver a joia do templo para colocar dentro do olho de Agamotto para a anciã lá no Santo Sectorum. Do mesmo dia, jogar o cetro com a joia da mente do lado do Capitão América da bundinha da América. Em 2013, voltar para Asgard e devolver o Éter e o Mjolnir, só que não encontrando o Thor, na verdade. No máximo ali encontrando a Jane Foster. Em 2014 ele teria de voltar pra devolver o Orb e talvez até acordar o Peter Quill, a gente vai falar melhor disso. E instantes depois disso, ou até um pouquinho antes, no filme não fica muito claro, ele iria pra Vormir pra devolver a joia pro Caveira Vermelha, que é a joia da alma. E aí sim, ele voltaria para os anos 40 e ficaria com a Peggy Carter até entregar o escudo pro Falcão, como a gente viu no final do filme. Então, agora se prepare, porque vem história e vem história da braba aí. Vamos começar falando do Tesseract, que é a joia do espaço, onde ele teria que voltar para os anos 70. Não sei se seria a primeira, e eu vou explicar ao longo do vídeo por quê. Mas vamos começar explicando por ela para ficar cronologicamente encaixado isso para vocês. E gostaria também de começar por ela porque ela é uma das joias mais complexas de devolver por causa do que aconteceu na cena e também por ter as partículas PIN junto para devolver. Porque ele chegaria no ambiente onde teria acabado de acontecer um problema com um cara novato e com um hippie de barbinha Mango Jerry. Problema esse que foi relatado pela Phyllis Jenks, que é a personagem interpretada pela Yvette Nicole Brown, que você conhece de Community. Pois esses dois meliantes seriam os principais suspeitos de terem roubado o Tesseract, no caso o hippie Mango Jerry, e as partículas PIN, no caso o cara novato. E como tudo meio que aconteceu simultaneamente ali, pro Steve conseguir fazer isso de uma forma bem feita, ele teria que voltar nessa realidade não uma, mas 2 vezes, no mínimo, para chegar imediatamente depois do momento que ele e o Tony pegaram o Tesseract e as partículas PIN, em um ambiente que já é muito vigiado e que estaria ainda mais vigiado depois do ocorrido. No caso das partículas PIN seria ainda mais complexo porque ele não tem que chegar logo depois dele passar o trote para o Hank Pym. Ele tem que chegar depois desse momento, somado a ele ter ficado que nem um tonto olhando para Peggy Carter dentro do escritório dela, na vidraça assim. Então teria que ter uma janela mínima de tempo ali até o Hank Pym voltar e não encontrar nada de diferente nas suas partículas PIN e não ser visto por ele mesmo na versão carinha novato. E o Tesseract seria mais simples, pois visto onde foi a cena, que era tipo no subsolo ali daquela instalação, ele provavelmente só ia chegar lá instantes depois do Howard com o Tony, Hippie e Mango Jerry pegarem um elevador que estaria praticamente vazio o local e colocar o Tesseract de volta onde ele foi retirado. Feito isso, ele iria até 2012 encontrar com a anciã em cima do Santo Sectorum para devolver a joia do tempo que iria para dentro do Agamotto. Nesse ponto tem 2 perspectivas que podem ser bem plausíveis na verdade. Uma é que ele contaria tudo o que aconteceu para a anciã, porque ele precisa de ajuda para encaixar algumas joias, alguns momentos de devolver algumas joias, e ela já sabe de tudo que aconteceu porque ela acabou de trocar ideia com o Hulk que acabou de levar a joia. E talvez essa conversa seja muito importante para 2 pontos que Vingadores Ultimato deixou vazio lá na frente, mas que já a gente chega lá. Ou então ele só devolveria e não diria nada para a anciã, para deixar tudo correr normalmente porque ela já sabe o que está acontecendo. Mas isso, como eu disse, não faz tanto sentido, principalmente quando a gente for falar da joia do poder, que é a joia do Orb. E no pouquinho adiante aqui, na questão do cetro, ele devolveria a joia da mente ali ao lado do Capitão América, bundinha da América estirado no chão, jogaria o cetro ao lado dele, mas eu não acho que ele faria isso tão próximo do Steve que acabou de levar o cetro. Eu acho até que talvez ele utilizasse o cetro para criar ilusões em pessoas que estão próximas a ele, e do próprio Steve para justificar a queda que ele teve na cena. Tipo, como se tudo que ele tivesse vivido ali fosse um sonho dele mesmo, assim, alguma coisa e tal que se perdesse com o tempo. Aqui vai uma nota muito importante, porque obviamente o Steve faria alguma coisa para resolver o problema do Tesseract que foi pego pelo Loki. Só que eu não sei se ele faria exatamente nesse momento. Daqui a pouco eu vou explicar porquê, pois tem uns desdobramentos muito interessantes e que vocês querem ouvir. Partindo então para 2013, onde ele teria que devolver o Aether com a Joia da Realidade e o Mjolnir para Asgard, eu não faria ele encontrar o Thor. A questão da Jane Foster é até fácil de resolver, se aplica de novo o Aether nela enquanto ela tá dormindo, que provavelmente o Rock roubou enquanto ela tava dormindo também. Mas sobre o Mjolnir só jogaria ali, porém eu faria uma coisa que daria todo sentido
o arco do Thor conseguiu no MCU ser complementado. Porque eu faria o Capitão encontrar não o Thor, mas encontrar o Odin. E por que isso é importante? Pois ele encontrando o Odin, ele faria a roda ali girar mais e acontecer os fatos que aconteceram para sair do Thor Mundo Sombrio e chegarmos até o Ragnarok, a mudança de tom, todo o envolto que se ocorreu e que se mudou em relação a isso, porque é uma mudança bem brusca, falando questão de roteiro também e personalidade de personagem. E também justificaria o Odin conseguir ser ludibriado pelo Loki a ponto de parar num asilo na Terra, para que aí tudo pudesse ocorrer, a Hela voltar e todo o rolê acontecer. Vamos colocar que o Capitão dar uma ajuda pro Odin nesse ponto seria bem pertinente. E o Odin tem cara de que o Odin, sabendo disso, ele executaria sem falar pra ninguém. E faria mais sentido na narrativa do MCU. E instantes depois disso, ele iria pra Vormir para devolver a Joia da Alma pro Caveira Vermelha. E é aí que a trama fica extremamente complexa, como se já não tivesse ao longo de toda a história do MCU que a gente viu no Vingadores Ultimato. Primeiramente, porque com certeza a gente teria um ultra debate filosófico sobre tudo que aconteceu com ele, como Caveira Vermelha evoluiu de um vilão lá do primeiro Capitão América até chegar na figura, vamos colocar assim, justiceira de Vormir, sim, ser um vigilante da joia e todo o rolê que envolve a chegada dele, como que ele foi parar lá. E obviamente também teria a jornada de Steve, de tudo que ele viveu, desde o momento que eles desencontraram, assim, a filosofia dele, como que ele se comprometeu e virou a maior liderança dos Vingadores e tal. Seria um dos momentos mais brilhantes do MCU. E como Caveira Vermelha demonstrou que sabe demais no filme, ele questionaria ao Steve uma coisa muito importante: como ele devolveria o Orb de modo que não interferisse em toda a narrativa que aconteceu, porque foi onde o plano dos Vingadores meio que deu errado e que viabilizou o confronto final que a gente vê no filme. Sobre esse arco do Orb, ele é muito complexo porque a gente sofre com falta de tempo, falta de informação e uma distância muito grande de um fato a outro, assim, que não necessariamente teria uma conexão assim objetiva. Mas vamos por partes para chegar aqui. Vamos começar contextualizando como foi em Guardiões 1 para isso acontecer. Por que eu digo isso? Pois a gente tem a cena da abertura do filme com o Peter Quill dançando loucamente ali, e ele provavelmente passou muito tempo dançando. Guarde essa informação porque ela é muito importante, do tempo que o Peter Quill ficou dançando. Pois logo depois que ele faz isso, ele usa a chavinha lá para abrir aquela espécie de mausoléu, pega o Orb, e assim que ele pega o Orb, o Quaritch chega com a galera do Ronan pra tentar roubar o Orb do Quill, que acaba se desdobrando, aquela cena de fuga do começo do filme e tudo mais, que é maravilhosa. Esse tempo entre a dança do Peter e o momento que o Quaritch encontra ele é o espaço onde ocorreu todo o rolê da Nebulosa com máquina de combate pra pegar o Orb no Vingadores Ultimato. Eu vou relembrar pra vocês aqui as coisas que aconteceram, porque aconteceu muita coisa. Porque provavelmente essa dança do Quill foi tão longa, mas tão longa, que deu tempo do máquina de combate com a Nebulosa desmaiarem ele, pegarem a chave, entrarem no mausoléu, pegarem o Orb, o máquina de combate voltar com o Orb, a Nebulosa ficar, porque que ela ficou, não sei se você lembra bem, que é o grande problema do filme aqui, que é o sinal cruzado entre as nebulosas. E depois disso, a Nebulosa de 2023 acordar e ir na nave tentar avisar o Gavião Arqueiro e ser abduzido pela nave do Thanos. Isso tudo aconteceu no espaço temporal onde o Peter Quill começa a dançar e onde Quaritch aparece. Ou seja, o Peter Quill é tão imbecil que ele deve ter ficado uns 40 minutos dançando ali, cara. Mas voltando, é onde está o grande problema, que é o cruzamento da narrativa com as duas nebulosas. Essa cena seria o grande problema para o Steve resolver, que é fazer as duas linhas se cruzarem e não se encontrarem de verdade, por conta dessa conexão entre as nebulosas. A resposta para isso é relativamente simples, só que ela é um tanto quanto complexa para acontecer, pois ele poderia resolver muito bem isso com a manopla e as joias do infinito, porque aí ele faria com que o Thanos, que intercepta a nebulosa, meio que tivesse um delay ou acelerasse e não cruzasse o sinal com a nebulosa de 2023. Com isso, o Orb seria a primeira joia a ser devolvida depois que o Capitão utilizasse os poderes dele com as joias para dar esse jump na história do Thanos que iria para o confronto final. Mas a complexidade não mora em
ter a manopla com as joias do infinito, mas sim do Steve conseguir utilizar a manopla com as joias do infinito. Vale lembrar o que aconteceu com o Thanos, o que aconteceu com o Hulk, o que aconteceu com o Tony. Todo mundo se ferrou ao utilizar 5 joias para um poder tão gigantesco assim. E a resposta é, até certo ponto, ainda mais simples, pois não seria o Capitão que faria isso. Ele contaria com a ajuda dos Eternos, que até justificaria aquela piadinha do Ikaris e tudo mais, a conexão que o Gilgamesh tem nos quadrinhos com o Capitão também poderia ser utilizada e tal, só que eu acho pouco provável isso acontecer. Outra coisa ainda mais simples seria os Celestiais utilizarem as joias para fazer isso acontecer, só que pro Capitão ter uma conexão com os Celestiais, ele teria que utilizar os Eternos de qualquer forma para fazer uma Unimente, ou então falar com a Jaque para ir falar com os Celestiais e conseguir convencer os Celestiais a fazer todo o rolê, se os Celestiais quisessem. E ainda assim tem uma solução ainda mais simples ligada às joias do infinito com a manopla, que é tudo isso, toda essa conveniência de encaixe de linha temporal e quântico, os cacete, acontecer no estalo do Tony no final de Vingadores Ultimato. Como se ele não matasse o Thanos ali, mas só voltasse o Thanos na história dele, da cronologia dele, Thanos, e não do outro Thanos que morreu decepado pela Capitã Marvel. Com isso, toda a galera do Thanos seria devolvida para a timeline deles, instantes antes de todo o rolê dos Vingadores acontecerem em 2014, só que a galera do Thanos não ia se lembrar disso. E por que não ia se lembrar disso? Pois nesse vácuo de tempo, o Steve ia voltar com a joia do Orb, devolver no mausoléu, devolver a chavinha para a bolsa do Peter Quill, acordar o Peter Quill para fazer ele no time certinho, voltar, abrir o mausoléu, pegar o Orb e encontrar com o Korot. Ia fazer tudo isso sem ter contato com Máquina de Combate e a Nebulosa de 2023 que estavam lá e que derrubaram o Peter Quill. Que viagem é essa, velho? Notou a complexibilidade que é você fazer uma história dessa? Mas tudo poderia ter sido muito mais simples, na verdade, se eles tivessem escolhido outro ponto para explorar o Orb dentro da MCU, como por exemplo Xandar, que é onde ele ficou no final da Batalha de Xandar, onde os Guardiões da Galáxia derrotaram o Ronan. Só que primeiro a gente não teria filme se fizessem isso, e segundo que eu acho que eles nem mostrar o Thanos pegando a Joia do Poder no começo de Guerra Infinita tem uma explicação, ou um chute meu de explicação, que pode ser explorado no futuro da MCU. Essa cena voltar daqui um tempinho, talvez até em Guardiões 3, para explicar uma possível origem pro Nova e uma nova formação de Guardiões da Galáxia. Com isso, depois de filosofar com o Caveira Vermelha e contar toda essa história que eu contei para vocês em algumas horas, ele encontraria a Peggy Carter em 1945, 1946. Mas é que tá, você viu a dificuldade que é fazer um roteiro coeso para explicar tudo isso. Não é com coisinhas pequenas que você consegue fazer. Então quais seriam as alternativas pra gente contar essa história dentro da MCU? Filme, eu acho pouco provável que seja o filme do Capitão 4, porque você teria que trazer toda a galera que eu mencionei aqui de volta. E, logicamente, o cachê do Chris Evans, que com certeza, ainda mais depois de todo o rolê, não é nada barato. Em séries, dentro de Falcão e Soldado Invernal, eu acho muito improvável também, porque uma história com uma complexibilidade, uma magnitude dessa, seria muito maior do que qualquer coisa que o Sam e o Buck fizessem na série. E isso ia roubar totalmente a cena deles e deixar a história do Capitão num primeiro plano, numa história que se chama Falcão e o Soldado Invernal. E como é difícil ter um filme só pra esse tipo de história, uma série eu acho ainda mais improvável. Colocar em formato pós-créditos tudo isso é possível, mas levaria anos pra fazer uma coisa dessa. Tipo, e quais obras você colocaria isso? Qual seria o melhor encaixe pra cada história disso? É uma coisa muito complexa, mas que seria possível, porém a gente ia ficar tipo uns 10 anos tendo que esperar pós-crédito do filme pra saber essa história acontecer. Eu vim falar de uma das características mais valiosas que um soldado ou um aluno podem ter: paciência. E talvez, como aconteceu no exemplo de Falcão e Soldado Invernal, esse pós-crédito roubaria a atenção totalmente do filme. A última alternativa que nos sobra é a animação, e é que eu acho mais provável também. Talvez como a temporada de What If, e aí você explora outros modos de contar essa história aqui, que eu não consegui imaginar como, mas com certeza tá na cabeça do MCU lá do Kevin Feige. Ou você faz uma outra animação com o título dessa história, não sendo What If, pra contar do jeito que eu pensei aqui, e que também seria bem legal de se fazer.
Porém, é dar uma esvaziada num contexto que começou nos cinemas. E meio que tem um respaldo pra isso, porque uma das histórias dessa primeira temporada de What If, que a gente vai conhecer provavelmente em agosto, e a gente vai acompanhar bastante aqui, é uma hipotética história da Peggy Carter Capitã América, ou da Capitã Carter. E aí você junta essa história com o Capitão voltando até 1945 por conta das joias, você tem tipo um respaldo para fazer essa história em animação de modo aceitável. Mas a gente ainda teria um problema, pois, como eu acabei de contar para vocês, seria impossível o Steve fazer essa história acontecer com pouquíssimas idas e vindas no tempo. Ainda mais porque a gente sabe que o Steve acaba Vingadores Ultimato sabendo o que aconteceu com o Tesseract em 2012. E o que aconteceu com o Tesseract em 2012, e que provavelmente ele queria resolver, Loki aconteceu com o Tesseract em 2012. E sobre Loki tem alguns desdobramentos interessantes pra gente trocar ideia aqui, mas antes de contar pra você isso, eu só vou pedir um favorzinho pra você curtir, compartilhar, favoritar, sinalizar, se inscrever no analisador, porque dá trabalho de fazer uns vídeos muito doidos assim, e dá sugestão também, tipo, pontos da história que poderiam ser diferentes. Comenta aqui o que a gente pode trocar ideia mais sobre o MCU com vocês, o que você quer ver no analisador. Comenta aqui embaixo, quero trocar ideia com vocês sobre isso, porque, cara, isso aqui é só um começo de uma conversa. É muito louco os desdobramentos que tem aqui e que provavelmente a gente vai ter ao falar de Loki, que semana que vem vai ter um vídeo especial falando de Loki, não desse gancho do Loki que eu vou falar daqui a pouco, mas da série do Loki, assim como as lives que nós vamos fazer a cada episódio nas noites de quarta-feira. O episódio sai de manhã, à noite a gente está aqui para falar com vocês sobre Loki. Então acompanhem com a gente porque vai ser muito bacana, além das lives de Bad Batch, explorando o universo Star Wars junto com nossos amigos da Força que seguem o selo da União Star Wars, o Vebs, a galera toda que vem sempre aqui. Cola com a gente nas lives que vai ser algo bem divertido e bem maroto, bem faceiro, bem engraçadinho, como é o Loki, que é um dos problemas que o Steve teria que resolver ao longo dessas viagens dele. E neste ponto a gente tem 3 respostas retratando o caso do Loki contra o Tesseract, mas todas elas têm um ponto em comum, que é a TVA. Pois fatalmente numa dessas viagens ele encontrou um membro da TVA, provavelmente o Mobius do Owen Wilson, que ia relatar pro Steve a existência da TVA e onde ela ia atuar e que ela atuou, que a gente já sabe porque vai ter a série, no caso do Loki contra o Tesseract. Ou uma outra alternativa que o Steve foi até a TVA relatar o ocorrido do Loki, porque ele tinha coisas mais importantes para resolver com as outras joias. E aí seria muito da hora, porque para fazer isso ele teria que ou ter contato com alguém, sei lá, talvez relacionado a Janet Pym e do Reino Quântico e tal, que tem conhecimento da TVA, ou então lá atrás, como eu falei, do momento que ele foi trocar ideia com a anciã sobre como poderia fazer tudo acontecer da melhor forma, e a anciã talvez explicasse como funciona a TVA e como ele poderia chegar até lá e ter sido esse gancho pro Loki. O Capitão América ser o gancho pro Loki ser preso pela TVA seria maravilhoso. Eu não sei se eles vão explorar, provavelmente não, mas seria incrível trazer isso pra dentro da série do Loki. A gente vai descobrir daqui a pouco, na verdade. E por fim, a TVA fazer todo o rolê do Steve dar certo, tipo, encobrir muita coisa que aconteceu na missão do Steve que poderia dar errado pra fazer funcionar, pra que não interferisse no rolê do Loki. Ou seja, a TVA atuando em 2 frentes diferentes para fazer tudo acontecer. E eu acho que isso é mais provável do Steve nem saber que existe TVA e nem do Loki saber do rolê do Steve, até que tudo esteja num momento confortável para ambas as partes. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe, favorite, sinalize, se inscreva. Semana que vem tem bastante coisa de Loki, por isso eu espero sempre vocês vindo aqui. Até o próximo analisador.